Voltamos para mais um bloco do programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E nós estamos aqui com os vereadores Fred Machado e Alcimar, situação e oposição, batendo um papo com a gente. Eu vou começar com o Alcimar agora. A questão do Alcimar na Câmara é uma questão peculiar, né? O Alcimar ele se encontra dentro de um processo administrativo, né? Na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai explicar muito melhor isso. Chegou até a ficar preso por uma questão de manifestações. E segundo as informações, que ele vai confirmar ou não, houve um acordo com o deputado federal Garotinho, em que ele assumiria este cargo por um tempo previsível de 3 a 4 meses, para que ele pudesse sair reformado e não perdesse, não fosse expulso dos quadros da Polícia Militar. Explica pra gente, Alcimar, se o que eu falei é realmente o retrato real, ou se eu estou equivocado, e o que você tem a acrescentar sobre esse assunto, porque é um assunto muito discutido na sociedade. Eu vou acrescentar, né? O seu raciocínio é um raciocínio lógico. O que acontece é o seguinte, eu sou representante da categoria, né? A gente veio oriundo da luta da categoria, o que me levou hoje a ser o primeiro suplente com mais de 2.000 votos, sem estrutura mínima que a gente teve. Todo mundo foi até uma surpresa na época da apuração da eleição, quem era esse Alcimar, de onde surgiu esse Alcimar. Então foi a família militar que contemplou a gente confiou na gente com mais de 2.000 votos. Nós somos uma peça importante no cenário político, que a gente tem um potencial de voto. Só que eu estava respondendo um processo administrativo. Se o deputado Garotinho e a prefeita quisesse me contemplar de outra maneira, o Estado não ia me liberar. Agora, eu assumindo o cargo de vereador, o Estado é obrigado pelo nosso regulamento a me liberar. Então, foi a única forma que eu deixei claro para a prefeita e para o Garotinho que, se quisesse me ajudar a categoria militar, a contemplar a categoria militar, a dar uma chance a gente na política, seria assumindo o cargo de vereador. Poderia me botar como secretário, poderia me dar qualquer outra poderia me dar qualquer secretaria importante, porque eu acredito que tem alguma secretaria que é melhor ser secretário do que ser vereador. Mas o Estado, o governador, não ia me liberar. Então não ia adiantar nada ele fazer o pedido. Então eu deixei bem claro para o Garotinho que quer ajudar o cabo Alcimar, quer contemplar a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro, Alcimar assumindo o cargo de vereador. E isso evitaria que você fosse expulso da PM? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Travaria o conselho como travou. Só que aí, Cláudio, não é só a pele do Alcimar. Inclusive, a gente estava para ser expulso e saiu na quinta-feira no nosso boletim, um documento interno da polícia, boletim 61, porque todos os policiais presos em Bangu 1 foram colocados como cabeça do movimento. E tem mais de 300 militares, policiais e bombeiros respondendo ao conselho, porque são vários conselhos. Tem um conselho dos policiais que ficaram presos em Bangu 1. Já saiu o veredito final na quinta-feira. Deu 30 dias de detenção para todos os policiais. Só que, como eu estou vereador, não tiro detenção nenhuma. E, em contrapartida, aqueles 18 policiais que foram expulsos, desses 18, 16 já retornaram pela Justiça com liminar, faltam só 2, e mais 14 bombeiros expulsos, que também tiveram 14 bombeiros expulsos, eles vão pegar o gancho que, se o cabo Alcimar foi colocado pela cúpula da segurança como cabeça, ele só pegou 30 dias de detenção, não justifica ser pena igual ou maior expulsão como aconteceu. Então, não foi só quando o Alcimar trabalhou nessa visão, o cabo Alcimar não estava querendo salvar a pele dele. O cabo Alcimar estava querendo salvar a pele dos trabalhadores da área de segurança, e foi o que aconteceu. Mas aí eu coloco para Fred uma questão dentro da questão. O cargo de vereador é um cargo eletivo, né? Os eleitos são eleitos pela vontade do povo, que entende que aqueles são os melhores para te representar. O Alcimar não venceu a eleição,
né? Ele está preenchendo, pelas questões que ele colocou, uma lacuna do verdadeiro eleito, que é o Oséias, né? Isso não traz para a sociedade uma aparência um pouco de utilização do cargo para fins particulares? Qual a sua opinião? Olha, eu tenho um apreço e um carinho muito grande pelo Lancimar, sei da dificuldade que ele passou dentro desse processo. Agora, realmente, quando ele falou para mim aqui que tem cargos de secretários que são, de repente, melhores do que ser vereador, isso é uma questão meio complexa, porque eu já fui secretário de Assistência Social e Direitos Humanos lá em São João da Barra, na gestão da minha irmã Carla Machado. Me senti muito bem sendo secretário, tenho grandes amizades lá, mas eu tracei um projeto político para mim, que era ser vereador e que para mim eu me orgulho muito. E o vereador, ele difere um pouco do secretário por conta de o vereador poder propor leis, projetos de leis. Função típica de legislar, né? O legislar para mim é mais importante. Mas eu entendo o caso do Lancimar, achando que realmente isso aí se torna uma coisa que... Aos olhos da sociedade pode parecer um oportunismo, né? Pode parecer um oportunismo, não é mas essas coisas, elas são coisas políticas que são feitas em outros locais também. Claro. Nós estamos falando de um contexto geral. Lógico, e a gente há de entender que, nesse caso aí, ele está defendendo uma causa de uma classe que eu respeito muito, e que, se isso aí está sendo benéfico para atender a anseios da família da Polícia Militar, para mim, que ele continue como vereador, que ele pegue esse gosto na vereança e saiba que o nosso papel é muito mais importante, vereador Lancimar, do que qualquer secretário de governo. Porque o secretário de governo não tem o poder e não sabe, e nós mesmos ainda não sabemos o poder que nós temos. Porque quando a gente tem condição de estar proporcionando à população transparência naquelas coisas do governo, mostrar tudo aquilo que está acontecendo e ter o orgulho de dizer que aquilo ali está certo, eu acho que é muito importante para a gente ser vereador. Que me desculpe os secretários, eu tenho certeza que o meu orgulho é bem maior em ser vereador do que ser secretário. Mas eu entendo a causa do nobre amigo Lancimar. Por conta disso aí, está envolvendo também a família da Polícia Militar. E nós temos 3 policiais vereadores, né? Gil, você... Em Campos temos 3 policiais. O interessante é que no estado do Rio, comigo, somos 54 policiais vereadores, mas o único que é do movimento, que veio do movimento dos policiais do bombeiro, é o Cabo Lancimar. Perfeito. Só para falar, eu sempre fui trabalhador. Um cargo hoje que eu estou ocupando de vereador, a primeira vez, né? Primeiro mandato. Quando eu falei a questão do secretário, o companheiro Fred já passou como secretário. E às vezes a gente está de fora, a gente acha que são mil maravilhas, né? Porque a cobrança que a população faz do vereador, às vezes até é equivocada. A população chega para o Cabo Lancimar com uma receita de remédio, e conta de luz, e conta para bancar, e não é isso. Não é isso. A gente passa para a população e a população não fica satisfeita. Você acha que a população se contenta apenas com vocês criando leis? Esse que é o problema, né? Acho que essa concepção de ideia de vereador não parte também da falta de vontade que muitos políticos têm de qualificar esse eleitor? Mantê-lo na condição de pedinte, de repente, não é importante para algumas pessoas, para alguns... Com certeza, Cláudio, muito bem colocado. Eu deixei bem claro aqui... Isso pode ser um reflexo dessa própria ignorância, entre aspas, da concepção política. A política, os políticos fazem isso acostumar a população, o eleitorado a isso, porque a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Não foi só no município de Campos, foi em todo município, no Brasil todo, no dia da eleição, o derramamento de dinheiro em cima da compra de voto, né? Você acha que em Campos teve? No Brasil todo teve. Infelizmente, o Brasil todo teve. E aí eu fico com a consciência tranquila, com o coração tranquilo, que
o mais de 2.000 votos que a gente teve foi na luta, no sangue da família militar. Quando eu falo família militar, não é só o policial, é a esposa, não, é a mãe, é o amigo, é a população, o grupo todo, não é só aquela família de sangue, é um compadre. Foi isso que fez a gente agora... a gente pega vereadores eleitos aí que não tinham serviço prestado nenhum na sociedade. Não tinha nome. Esses foram eleitos, então, para uma estrutura de máquina. Com certeza. A gente vê a estrutura, né? A campanha do Cabo Alonsimar foi... faltou material. Cláudio, eu não estou dizendo se de repente se eu tivesse condições não ia fazer a mesma coisa. Eu não tive aquela estrutura, não posso ser hipócrita, eu não tive aquela estrutura, mas se eu tivesse, não sei, só na hora de ter, é com a mesma coisa que eu falei. Eu prefiro ser secretário, porque eu ainda não fui secretário, eu estou sendo vereador, e depende da secretaria. Então eu vou aproveitar o Fred aqui e depois passo para você. Não vamos falar da captação de voto, mas vamos falar de uma influência de poder. Por exemplo, você, Fred, se fosse situação e se ocorresse o que eu vou te perguntar, você aceitaria, por exemplo, escolher diretores de escola municipal? A prefeita de qualquer município chegasse para você, Fred, hoje você é vereador, vou te dar uma cota de 8 colégios para você escolher as diretoras de escola. Você aceitaria? Enquanto situação. Eu seria do indicação sua. Você é da base, Um exemplo. Isso. O Alonsimar, eu acho que a gente tem que parar muitas das vezes de ser demagogo, porque a política hoje em dia não combina muito com demagogia. E o Alonsimar, a gente conversa, e já conversamos em outras ocasiões, como outros vereadores também. Quando a gente fala que a gente tem uma condição na mão, que a gente possa estar colocando alguém dentro de alguma estrutura, isso para você politicamente é bom. Claro. E você tem que pensar realmente se aquilo ali é certo ou não quando você se torna oposição. Sim. Pensando pelo lado da oposição... Pedra ou vitrine, né? É isso aí. Pensando pelo lado da oposição, a gente vê que de repente é um jogo político que a gente tem que aceitar essas regras. Essas regras não são só feitas aqui em Campos, são regras que são feitas a nível de todo o Brasil. Mesmo que você possa internamente não concordar, mas é o sistema que faz com que você participe. Faz com que você tenha que participar disso, e isso te faz um cacife eleitoral maior, porque você tendo uma diretora de uma escola que você tem acesso a ela, você tem também pessoas que você pode captar para futuras eleições. Eu entrevistei a vereadora auxiliadora, ela disse que se derem a ela cargo de escolher diretora de escola, que ela não aceita. Eu respeito a opinião da vereadora auxiliadora, entendeu? E, como eu te disse, eu não vou ser demagogo. A Alonsimar aceita, Alonsimar? Estou precisando. Tá precisando? Estou precisando. Só que a gente não vai pegar a pessoa que é costureira e botar num cargo de vereadora. De vereadora não, de diretora de escola. Desculpa, de diretora de escola. Tem. Se tiver, tá errado. Tem que botar a pessoa qualificada. Até porque a questão da educação é importantíssima. Nós estamos em último lugar, né? Infelizmente, mas tenho certeza que com essa mudança aí do secretariado, com essa renovação da secretaria, essa visão que a prefeita tem, a gente vai melhorar um pouquinho, não, tem que melhorar bastante. Voltando aqui, gostei muito da colocação do companheiro Fred. Eu sou oriundo do movimento estudantil. Eu já deixei bem claro que eu faço parte de um grupo político, não precisa nem colocar isso. Poderia, é implícito. Eu faço parte de um grupo político, mas não precisa nem colocar o que eu vou falar agora. Se tiver uma proposta da oposição ou da situação que seja parte as diretoras sejam eleitas, se não for discutido internamente com o grupo político que eu faço parte, eu voto a favor da eleição da diretora. Mesmo que o líder do governo oriente pelo voto contrário? Não. Temos que discutir antes. Se tiver uma discussão antes... Mas a posição do governo é sempre contra essa eleição. Isso aí você nunca vai realizar o seu sonho de ter esse voto. Essa mas é uma questão. Infelizmente a posição, a gente você acha que tudo precisa ser, porque a visão do vereador é uma visão de representatividade das pessoas que elegeram, né?
óbvio que existem as situações, as conversas, é lógico que tem que ter. Mas não falta também um pouco de mostrar essa independência no plenário, da independência de poder de vez em quando também, não, eu sou contra, não concordo, né, eu quero colocar minha opinião. E aí? Claudinho, você veio da liderança estudantil, isso, enfrentou lá também a diversidade. Com certeza. Então por que também não ser um pouco mais a gente firme? faz parte de um grupo político, a gente faz parte de um grupo, num grupo a gente tem a maioria que vence. O que a gente pode colocar é o seguinte, a minha proposta, se for levantado esse assunto, no grupo político que eu faço parte, minha proposta é que tenha eleição nas escolas. Se você vai ser voto vencido ou não é uma outra questão. É isso. Aí se eu fui voto vencido, eu vou entrar com outra proposta. Então, se acontece isso, eu não conheço, mas se acontece isso que o senhor colocou, a questão de ter uma pessoa como diretora ou como vice-diretora sem preparo nenhum para aquele cargo, aí a gente já vai fazer uma contraproposta de botar pessoas que têm a ver com o cargo, com a função. É a mesma coisa na área de saúde, tem que botar pessoas que têm a ver com aquele cargo. Claro que a gente precisa. O companheiro Fred colocou muito bem isso aí. A gente tem um grupo político que acompanha a gente, que faz a campanha nossa e automaticamente a gente precisa dar o retorno a esse grupo político que faz parte junto com a gente. Agora, a gente não pode fazer isso. É um cargo de diretor, botar uma pessoa desqualificada, ou fora da área de atuação, fora da área de educação, para assumir esse cargo. Isso jamais o Cabo Alonso Mar vai fazer. Agora, se não estou aqui cobrando nada a prefeita nem ao governador Garotinho, mas se eu tiver a oportunidade de estar indicando alguns nomes para assumir o cargo de diretor, de vice-diretor na área de saúde, se o Cabo Alonso Mar colocar, vai botar pessoas competentes. Beleza, o Fred vai dar uma palavrinha, mas vamos falar no próximo bloco. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com a polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV.